Muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui nós vamos falar de laboratório de prótese, odontologia, tudo que gira na área. Curtindo esse tipo de conteúdo, considere se inscrever, compartilhe esse vídeo, já dê o like. E isso é o que movimenta, que nos dá combustível para seguir em frente e fazer esse tipo de conteúdo. A gente vai fazer juntos, lá no Exocad, uma coroa sobre implante. Então, o conteúdo de hoje, depois da vinheta, e eu vou falar os passos tanto do escaneamento, da parte mais técnica, até a parte mais laboratorial. E, em si, algumas dicas dos pilares. Eu já fiz uma aula aqui sobre os links, então a importância de a gente usar link, não usar outro tipo de pilar, porque a gente consegue melhorar muito a nossa qualidade de prótese. Aqui, note que o meu Exocad, em teoria, tá um pouco diferente, né? Só que esse aqui não é o Exocad, esse aqui é o nosso Medit Link. Eu já fiz vídeo sobre aqui, então eu vou deixar aqui na descrição embaixo, ou se não achar depois, dá uma pesquisada ali no canal por Medit Link. Mas não é nada de diferente, na verdade o Medit Link ele só pula a parte quando a gente abre o Exocad. Então a hora de serviço é tudo igual, não vai mudar nada, só porque facilita aqui os arquivos. Eu recomendo que vocês comecem a usar o Medit Link para organizar, principalmente se vocês têm mais do que um computador, ele vai linkar todos os trabalhos num lugar só. Então, com nuvem, então fica tudo mais fácil. E se tu tem o Medit, o Scanner Medit, então nem se fala, vai ser meio que obrigatório tu usar essa plataforma que eu tenho usado já desde o ano passado e tá dando maravilhoso. Mas vamos lá ao vídeo. A gente fazendo aqui a ordem de serviço, então nós vamos marcar o dente 21 e automaticamente vai abrir aquelas abas aqui lá no Exocad. Não é nada diferente. Aqui ele está nos pedindo, a gente vai marcar como tipo coroa anatômica, os parâmetros que nós vamos querer. É customizado, um pilar customizado. E também a gente tem a opção de fazer aparafusado, que é retida por um parafuso. Aparafusado. Neste caso, eu vou fazer aqui num customizado. A aula já vai ficar um pouco longa. Pode ter aqui embaixo tem o botãozinho de acelerar. Se tiver ficar muito rápido, dá uma segurada na velocidade, mas é porque tem que ser uma aula bem completa. Aqui nós vamos escolher então o nosso material. Tá? É interessante a gente já deixar setado esses materiais, porque ele já faz as espessuras, ele já consegue calcular alguns probleminhas que podem existir. Marcar os adjacentes e o antagonista, todo mundo já sabe. Tá? Salvar e automaticamente aqui no Medit Link ele já vai abrir o meu Exocad. Sendo assim, nós temos a opção de fazer vários trabalhos. Por exemplo, o dentista pode ajudar a fazer um primeiro desenho da prótese, como ele quer. Depois o laboratório pode fazer a continuidade desse desenho. Pode ter um outro técnico que vai fazer somente o modelo, trabalhar com as impressoras 3D. Então, note que o Medit Link ele acaba facilitando bastante essa parte mais organizacional. Tá? Mas aqui a aula de hoje é focada mais na prótese sobre o implante. E aqui ele já está nos pedindo então para carregar o nosso STL, onde está aparecendo o BudScan. Falando sobre o BudScan, e aqui vamos pegar superior. Falando de BudScan, neste caso, para usuários de implantes Nobel, eu acabei iniciando e não tinha no Brasil ainda a parte digital da Nobel. Então começou-se uma parceria com a EFF, e aí já fica a primeira dica. Então a EFF, ela faz componentes de boa qualidade e ela faz para vários tipos de implante, inclusive para implantes mais antigos. Eu sei que teve uma época muito grande dos Dentoflex, que é uma marca que nem existe mais. É uma marca até tem uma opinião ruim quanto a ela, não é de qualidade, bem ruim mesmo. Mas os HIs, que a gente usa link, às vezes as empresas, elas meio que não dão sequência, não investem mais naquele tipo de implante. A Neodent é um problema também, falando do Cone Morse. Então o Cone Morse ele tem um problema com o link por ser uma chave 09. Tem várias empresas com HI e ele não, os hexágonos internos, eles acabam não tendo algum bom fluxo na parte digital. Então, se tu comprar o FF, posso deixar o contato aqui embaixo do telefone do vendedor. É uma empresa muito interessante, tá? Faz produtos muito bons e a gente consegue fazer uma solução digital bem bacana, com adaptação feita para aqueles implantes que às vezes a gente não consegue uma boa solução digital. Mas no caso aqui da Nobel, consegue fazer um pilar
pilares genuínos Nobel, mas usando o jig da EFF, que é esse que nós temos aqui. Eu modifiquei o jig para ele ficar mais fino. Originalmente ele não é assim, dá para notar que tem uns relevos. E aqui nós vamos procurar aqui EFF, plataformas Cone Morse. Eu acho que eu posso botar por Nobel aqui. Ele não vai, talvez eu não tenha aqui a biblioteca, eu vou direto na da EFF mesmo, só para exemplificar. Mas tem a biblioteca da EFF usando pilares genuínos da Nobel, certo? Aqui, note que tem muitas opções, mas este implante é o K3.3 e é da EFF, é fabricante EFF, não é Nobel, mas ele é semelhante, vai encaixar nos implantes da Nobel. No caso, esse aqui é um Cone Connection. E aqui ele dá as alturas de transmucoso desse nosso link. Então a EFF tem esse 0,5 se o implante estiver muito raso, que não seria o ideal. A gente sabe que o espaço biológico entre o implante e a gengiva a gente tem que respeitar pelo menos uns 2,5. A gente sabe que às vezes 1,5 a zircônia dá aquele espacinho biológico, senão ali nada se cria, né, de gengiva saudável. Então quando a gente clica, ele abre a nossa biblioteca. Aqui, quando nós estamos fazendo a adaptação, note que como eu mudei e ele está pegando a gengiva, ele ficou um pouco mais alto, não adaptou perfeitamente ainda. Então o que nós temos que fazer é ir nessa bolinha e cortar para o software entender que ele só vai usar aquela parte de cima lá. E novamente ele já vai adaptada melhor. Dando na sequência, ele já vai mostrar o pilar. Mas note que o pilar ficou acima da gengiva, então não pode. A gente vai ter que voltar e escolher no nível gengival ou até abaixo da gengiva. Aqui o implante realmente ele está mais baixo, mas ele vai funcionar muito bem, até porque aqui um exemplo, o caso já foi resolvido, o paciente fez a reabilitação e nós vamos criar uma área de gengiva, contorno, depois vamos melhorar um pouco aqui no corrigir. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido, senão a aula vai ficar muito lenta. E aqui é interessante como nós vamos fazer um pilar personalizado, realmente colocar essas linhas no espaço que o dente vai realmente tomar conta, porque a gente não pode deixar somente no link, tá? Essa linha tem que ficar em cima da gengiva, senão não funciona. Automaticamente ele já bota uma anatomia, nós vamos melhorar essa posição, anatomia, tamanho, ação, tudo isso no Ctrl no Shift. Eu já fiz um vídeo aqui para Exocad para iniciantes, então a gente pode fazer. Esse aqui também pode ser para iniciantes, mas precisa de um conhecimento maior de implantes, de posicionamento, anatomia. Posicionada a anatomia, a gente pode dar sequência. E aqui nós vamos fazer uma pequena gambiarra, mas que vai funcionar bem. Desselecionando essa bolinha, deixando ela verde, a gente consegue fazer no avançado, permitir abaixo do implante. Aí ele vai te dar um aviso e a gente consegue empurrar, vou botar aqui sem modelo, abaixo do pilar. Mas muito cuidado com isso, porque isso é uma prótese que a gente acaba criando uma área de fácil inflamação e que a gente não deve abusar desse aumento, principalmente se nós vamos passar da altura do implante. E tem que depois ser muito mostrado para o paciente como higienizar isso aí. Essa região eu quero que tenha uma cicatrização dessa gengiva e que o paciente consiga fazer na autoescovação, já consiga cuidar dessa higiene. Então o que nós temos que fazer é justamente entrar muito próxima da gengiva dele e somente uma face. Então, vamos fazer isso frente e atrás ou no lado para que crie daí uma área retentiva de placa, certo? Clicando no Ctrl, a gente cria uma nova bolinha. A gente pode deixar isso aqui bem arredondado. E aqui vai uma outra dica. Quanto mais bolinhas fizer, mais próximo tu consegue deixar o formato desejado. E aqui uma coisa importantíssima, esses zênites, e por isso que o paciente acabou fazendo uma reabilitação nos outros dentes, aqui eu só estou exemplificando do implante, a gente tem que copiar exatamente o zênite do vizinho. É aqui que a prótese vai fazer o término final da prótese. E essa parte é muito importante. Aqui foi feito ainda um enxerto do conjuntivo para esse aumento de volume. Eu posso fazer um vídeo já mais de cirurgias, coisas, mas aqui é mais de Exocad. Dando sequência, nós já temos uma anatomia pré-formada. Vocês já sabem dos atalhos, a gente pode dar uma melhorada nessas proximais. Vamos adaptar aqui tudo, dar sequência. E aqui ele vai estar pedindo para o eixo de inserção, tá, da prótese, no caso nosso dente, tá tudo certo, vou fazer no mesmo eixo do implante mesmo. E ele vai criar um coping personalizado. Note que essa hora é importante para a gente não deixar esse copy dessa forma, tá? Porque aqui vai ficar muito pequenininho a espessura do IMEX depois em cima, de subestrutura. Então a gente pode baixar um pouquinho essa altura desse pilar.
Se a gente quiser, a gente pode botar ele um pouquinho para trás e, novamente, se clicar no Ctrl, a gente consegue fazer esse pilar ficar da melhor forma possível. Aqui também é interessante, nós fazemos coisa bem legal, que é botar esse pilar para trás. Não se preocupem com as espessuras mínimas, pode depois manualmente crescer elas, mas é deixar uma face mais retentiva nessa região. Aqui sim é interessante a gente deixa cônica. E o software basicamente ele vai fazer isso aí sozinho. Não precisa se preocupar com retenção, com unicidade, pode mexer nesses espaços aqui. O avançado a gente consegue a bordo, as espessuras do bordo, aumentar um pouquinho, o diâmetro da plataforma. E não é interessante, a gente não precisa mexer. Dando sequência, fica uma outra dica aqui. Quando a gente não sabe o que cada parâmetro está fazendo, pode pegar aquela barrinha, deixa eu voltar ali. Vamos pegar aqui perfil de emergência, deixar aqui embaixo. A gente quer entender o que cada parâmetro vai estar fazendo, a gente pode botar ela nos extremos. Isso serve muito na fotografia, quando você está editando. O que essa filtro vai fazer? Coloca ele nos extremos e a gente consegue visualizar a melhor forma. Então aqui a gente está com um pilar muito raso, então aqui o perfil de emergência pouco vai fazer diferença. E nada depois que uma adaptação manual depois da fresagem não possa ser executada. Então dando sequência, nós já temos uma estrutura, é aqui que eu falei, nós já temos uma estrutura realizada. A gente pode fazer manualmente, porque a zircônia ela não aceita uns bordos muito finos, ela pode fraturar, então a gente pode acrescentar manualmente. Um pouquinho, precisa distorcer muito aqui, e essa parte manual, certo? Já está feito o nosso Open personalizado, com o encaixe perfeito do link. E aqui que eu quero entrar. Quando nós estamos, deixa eu tentar colocar aqui peça do implante, quando a gente faz visualizar. Então, quando nós estamos colocando e aqui que eu quero entrar, é importante isso. Por que usar links, não usar pilares convencionais e aqueles pilares que vinham munhões? Porque o link, ele é originalmente do digital. Então, nós vamos ter o link, aqui ele vai fazer o furinho, certo? Então, vou pegar o canal do parafuso, ele já vai fazer esse furinho aqui. Se preocupar. Nós vamos ter a adaptação do link perfeita como tem que ser. Então a gente tem depois uma unidade de prótese muito mais acabada e principalmente a adaptação da conexão Morse respeitada. Então essa peça aqui vai vir da fabricante do implante ou uma similar e depois a gente consegue personalizar um pilar para então fazer uma prótese cimentada em cima. E sem perder, que é o principal, sem perder reversibilidade, porque por mais que a gente está cimentando essa prótese, eu já vou mostrar isso, a gente vai conseguir fazer uma prótese parafusada, continuar ela sendo parafusada. Mesmo quando estamos fazendo uma coroa sobre dente, aqui agora a gente transformou aquele implante em um dente, um preparo. Então, novamente, a gente pode deixar respeitando o espaço do cimento. Aqui eu gosto sempre de deixar muito pouco esse toque da prótese final, simplesmente para fazer uma pequena adaptação de parada, mas o IMAX, principalmente se for prensado, aqueles bordinhos ali, às vezes a gente não tem tanta precisão quanto os fresados. Então se tu deixar aquele espaço, o cimento, e é um espaço aqui de 0,09 milímetros, pode deixar até 1 milímetro, sem problema, 0,1 milímetros, né? E a gente vai ter isso aí, uma adaptação melhor da prótese, principalmente quando a gente estava falando do IMAX. E aqui que vem o pulo do gato, fica um extra para a aula. Ainda não acabamos, apesar de estar tudo pronto. O nosso pilar personalizado e a nossa prótese. Mas agora eu vou tirar aqui, eu só vou ficar com a parte de cima e ficar só com essa prótese aqui e botar aqui modelar restaurações, uma coisa importante. E lá em attachments nós vamos botar em retirar e aqui nós vamos colocar em generic putout. E nós vamos fazer um pequeno furinho nessa região e nós temos que colocar essa opção aqui embaixo, permitir modificações, certo? Ver mais ou menos onde está, deixa eu pegar aqui e voltar para o nosso, centralizar aquela bolinha vermelha nessa região. A gente pode até diminuir essa bolinha vermelha no sentido aqui, deixar um pequeno furinho, pequeno mesmo, deixar bem fininho, porque a gente não vai usar isso aqui por enquanto, é só para marcar a remoção do cimento e dar o aplicar. E a gente fez um furinho, porque isso aqui, no dia da cimentação, o cimento vai extravasar aqui e nós temos uma adaptação e também um menor risco daquele cimento extravasar para o interior da gengiva, causando uma inflamação. E futuramente, se o caso o paciente precisa fazer algum reparo, precisa tirar essa prótese, a gente não perdeu a reversibilidade dessa prótese. Nós temos ainda a prótese possível, Vamos dar seguir aqui e vamos salvar. Então nós temos aqui
a nossa prótese parafusada. Esse aqui é uma prótese convencional sobre implante e volto a dizer a importância da gente usar links, a importância da gente seguir no fluxo digital usando links, porque nós temos uma facilidade de adaptação, principalmente de transmucoso, que às vezes a gente não consegue ver em cadeira. O dentista às vezes não consegue visualizar qual pilar é melhor. Então, por mais que a gente escolha isso, tem as ferramentas aquelas de visualizar a altura da gengiva, no software a gente tem a melhor capacidade de visualizar isso. E o link, ele já é genuíno do digital, então nós podemos ter uma cimentação melhor, nós temos uma adaptação melhor, a gente não perde a conexão Morse da prótese e a gente consegue entregar um trabalho final muito melhor do que usar pilares parafusados, aqueles Miruscone antigamente. Agora a Neodent inventou o pilar GM, que é uma porcaria. Me desculpe, mas eu não vejo sentido tu pegar um implante de altíssima tecnologia, que foi uma conexão Morse, aí transformar numa conexão externa para então fazer uma prótese única, né? Fazer uma prótese unitária. É diferente quando a gente está usando mini pilares, ou quer usar o pilar GM para fazer próteses múltiplas. Aí usar o antirrotacional, os pilares, usar esse tipo de parafuso. Eu não tenho costume de usar o pilar GM, uso só mini pilar, porque ele é convencional para todos. Eu gosto muito da Nobel e junto com a Nobel a gente consegue usar mini pilares, às vezes chaves nacionais, né? Então o paciente chega lá com um protocolo, tá tudo sobre mini pilar, chavezinha 02 ou a chave Torque da Nobel, ou o GM, né? Então a gente faz às vezes protocolos com implantes Neodent também, mini pilar, então pode conversar e o mini pilar ele é genuíno para todos. Obviamente a Straumann mudou um pouco isso, ela faz o pilar SRA dela e é um dos motivos que eu acabo não usando para fazer protocolos com implantes Straumann, né? Acaba carecendo demais o trabalho e o pilar é um pilar muito delicado, e a chave Torque da Straumann é dentro do parafuso, das rosquinhas que vai pegar o parafuso passante, e aquele parafusinho do pilar SRA ele funciona muito bem para pontes fixas, mas para protocolo já tive umas experiências um pouco ruins, tá? Vamos ficar por aqui para a aula não ficar muito longa, e eu acho que isso aqui é um exemplo extremamente simples, uma prótese simples sobre implante, que deveria ser basicamente assim que deveria ser feito as próteses sobre implante. Então a gente usar um pilar personalizado, depois usar uma sobreestrutura, porque na prova, se nós formos usar o link, e aí eu acho que é o único ponto negativo do link, é nós termos ter que fazer uma prova e fazer uma pré-cimentação, uma cimentação provisória naquele link para levar em boca, parafusar e fazer a prova e voltar para o forno de cerâmica ou fazer algum ajuste fora. Então a gente fazendo o pilar personalizado, tu já pode cimentar ele definitivo, levar para o dentista já definitivo, que ele vai parafusar e não mexe mais naquele implante. Se quiser pode até levar às vezes um provisório em cima para aquela cerâmica, se precisar voltar para o laboratório, ela volta e o paciente já está com o pilar definitivo, mas com um provisório em cima. E é muito fácil, hoje a gente pode imprimir essa sobreestrutura, ao invés de fazer uma cerâmica, faz uma sobreestrutura impressa e fica uma possibilidade de a gente conseguir uma prótese secundária, né, se for necessário uma prova e uma volta para o laboratório. Vamos ficar por aqui para não ficar algo muito longa. Agradeço mais uma vez. Se esquecer de deixar o like, deixa o like, que é importante. Se gostar desse tipo de conteúdo, compartilhe lá com amigos, colegas, pessoas que queiram aprender. Se tiver alguma dúvida, comentários aqui embaixo. E agradeço mais uma vez. Tchau!